E se, neste exato momento, você já estiver olhando para algo que não deveria existir? O universo esconde objetos que quebram as leis da física, sinais que ninguém consegue explicar e mistérios para os quais os cientistas ainda não têm respostas. Mas a pergunta mais assustadora é: por que quase ninguém fala sobre isso? Em 18 de fevereiro, o rover Perseverance pousou com sucesso em Marte, o que se tornou um evento verdadeiramente histórico para a Terra. Quais dados o rover conseguiu transmitir nesses últimos dias? O mais importante foi o vídeo do rover, publicado pela NASA em 22 de fevereiro. O Perseverance está equipado com várias câmeras, o que permitiu filmar de diferentes ângulos. No vídeo, podemos observar o paraquedas do rover, a aproximação do solo do planeta vermelho, o vento levantado pelo robô e nuvens de poeira. Se as fotos do robô foram recebidas quase imediatamente após o pouso, para transmitir o vídeo foi necessário muito mais tempo, pois a informação precisa percorrer milhões de quilômetros. Para nós, terráqueos acostumados com filmes de ficção científica e gráficos de computador, à primeira vista, é difícil perceber toda a grandiosidade e singularidade desse vídeo. Mas esta é a primeira gravação na história da humanidade de um pouso em outro planeta, e com uma qualidade tão alta. Você tem noção de quão longe avançamos em direção ao futuro? E agora, pela primeira vez na história, podemos ouvir Marte. Perseverance se tornou o primeiro rover marciano equipado com equipamento de gravação de áudio. No site SoundCloud, na conta da NASA, apareceu uma gravação de áudio feita pelo Perseverance. E essa já é a segunda gravação dos sons de Marte. Mas se na primeira predominava o barulho do próprio rover, na nova gravação todos os ruídos externos foram filtrados ao máximo. Ouça você mesmo. E aí, conseguiu ouvir as rajadas do vento marciano? E aliás, em Marte ele pode chegar a 30 metros por segundo. A NASA também publicou uma foto panorâmica de Marte, feita pelo Perseverance, que permite observar detalhadamente a paisagem marciana de todos os ângulos.
Mas isso ainda não é tudo. Além dos novos dados, o vídeo publicado pela NASA também trouxe alguns mistérios. Os espectadores atentos notaram o desenho do paraquedas vermelho e branco do Perseverance, que foi registrado por uma das câmeras. À primeira vista, o desenho parece caótico, mas alguém suspeitou que o padrão escondia uma mensagem secreta codificada. E estava certo. O desafio foi imediatamente aceito pelos internautas e, após apenas algumas horas, o código foi decifrado, o que foi confirmado pelo engenheiro-chefe do Perseverance em seu Twitter. Nas argolas concêntricas do padrão estava codificada a frase "Dare Mighty Things", ousem grandes feitos, que é o lema da missão Perseverance. E esse lema é realmente profético, pois o lançamento do Perseverance foi de fato um grande acontecimento, que abre possibilidades incríveis para a humanidade. A NASA recebeu os primeiros relatórios do rover que indicam que tudo está funcionando normalmente. O Ingenuity, o helicóptero revolucionário não tripulado, equipado com várias câmeras, está em ótimas condições e continua recarregando suas baterias para em breve começar a explorar a área. E isso significa que em breve, com a ajuda dele, receberemos muitas fotos e vídeos incríveis do planeta vermelho. Quem sabe o que ele conseguirá registrar? Talvez algum dia a gente tenha um verdadeiro Google Maps de Marte e possa passear virtualmente pelo planeta vermelho? Ou talvez as câmeras do Ingenuity capturem algo realmente interessante, como vestígios de vida extraterrestre? Vivemos uma época histórica marcada por uma revolução e eventos que certamente entrarão para os livros de história. Mas normalmente associamos isso a algo ruim, como guerras ou a pandemia, que já assola o mundo há mais de um ano. Recentemente aconteceu algo que pode ser chamado de avanço histórico com toda sinceridade e um enorme passo para toda a humanidade em geral e para o setor espacial em particular. 18 de fevereiro de 2021 se tornou realmente um dia marcante. Foi concluído com sucesso aquilo que milhões de pessoas acompanharam durante meio ano. O rover Perseverança, ou, em outras palavras, persistência, finalmente completou sua jornada até a superfície do planeta vermelho. E nesse dia, às 23h55 horário de Moscou, todos finalmente puderam respirar aliviados. Perseverança pode ser chamado com razão de coração da missão Marte 2020 da NASA. O incrível rover partiu da costa da Flórida a bordo do foguete Atlas 5 em 30 de julho de 2020. O rover conseguiu pousar cuidadosamente na cratera de impacto G0, localizada no oeste da planície Ísides, perto da borda leste de Syrtis Major. Curiosamente, a própria cratera era um lago na época em que estava se formando o sistema de vales fluviais em Marte. O próprio nome G0 se traduz como lago e está presente em muitas línguas eslavas, como o sérvio ou o esloveno. Seu nome, que em russo significa perseverança, foi dado ao rover graças a um concurso nacional de estudantes. O nome maravilhoso e orgulhoso foi criado por Alex Mather, na época um aluno da 7ª série da escola Lake Braddock em Burke, no estado da Virgínia. Perseverança é uma palavra forte, disse Thomas Zurbuchen, administrador adjunto do Diretoria de Missões Científicas da NASA, em março de 2020 durante a cerimônia de nomeação do rover. Trata-se de alcançar progresso apesar de todos os obstáculos. E o próprio lançamento do rover já se tornou uma demonstração impressionante dessa perseverança e da habilidade de superar obstáculos. Espero que lembrem que chegar a Marte não é fácil e não se resume a distâncias. Existe a chamada janela de oportunidade, um momento em que a distância entre a Terra e Marte é reduzida ao mínimo. Essas janelas aparecem apenas uma vez a cada 26 meses para missões a Marte. Por isso a NASA estava determinada a lançar da Terra o rover rumo a Marte a tempo. Essa já é uma tarefa difícil, que ficou ainda mais complicada com a pandemia de coronavírus, que obrigou a revisar os protocolos de montagem e teste dos equipamentos, além da segurança da equipe. Mas sabe de uma coisa? Eles conseguiram! O rover pousou com sucesso e já enviou 2 fotos coloridas da superfície de Marte. A primeira selfie da sua roda.
A segunda mostra que a superfície de Marte é mais acinzentada do que vermelha. Por que o Perseverance é tão importante para nós se ele não é o primeiro robô a visitar Marte? O que o torna tão único? E qual é a sua grande missão? O inovador robô explorador de Marte foi desenvolvido pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. E sem exagero, esse rover pode ser chamado de a máquina mais avançada e moderna já criada na Terra. Seu equipamento é realmente único e permitirá realizar tarefas bastante ambiciosas e importantes para a futura exploração de Marte. Após uma série de verificações, o robô explorador irá buscar sinais de vida antiga em Marte, coletar e armazenar amostras de rochas para um futuro retorno à Terra. Mas uma das principais tarefas é a preparação para o futuro pouso de cosmonautas e o teste de métodos para a obtenção de oxigênio em Marte. Também inclui o aprimoramento dos métodos de pouso, a determinação precisa do clima marciano e muito mais. Perseverance vai examinar cuidadosamente as rochas e o solo marciano, usando vários instrumentos científicos de alta tecnologia, incluindo inúmeros espectrômetros, câmeras de alta resolução e um georradar. Um dos 7 instrumentos do rover, chamado SuperCam, vai escanear as pedras com um laser e medir a composição do vapor gerado. Usando uma broca na ponta do seu longo braço robótico, Perseverance vai coletar amostras. Ele vai pegar 40 amostras de áreas especialmente promissoras e selá-las em tubos especiais. Depois, esse material será trazido para a Terra como parte de uma campanha conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia, possivelmente já em 2031. Outra inovação revolucionária foi a inclusão de uma aeronave robótica não tripulada, que recebeu o nome de Ingenuity, que significa engenhosidade. Esse drone está equipado com câmeras e realizará uma missão de reconhecimento, sobrevoando Marte e transmitindo imagens precisas e de alta qualidade do planeta. Assim como outros robôs exploradores da NASA, o Perseverance de 6 rodas foi amplamente modelado com base em seu antecessor, o robô Curiosity, que pousou na cratera Gale em Marte em agosto de 2012, e ainda continua funcionando, mas ele traz inovações impressionantes, que abrem possibilidades totalmente novas. Человечество возможностей. O Perseverance é alguns centímetros mais longo que o Curiosity, e pesando 1.025 quilos, é quase 136 quilos mais pesado. O conjunto de instrumentos científicos dos dois robôs também é bastante diferente, mas os dois robôs têm a mesma estrutura básica e o mesmo tipo de fonte de energia nuclear. E eles usaram a mesma estratégia para pousar com segurança no planeta vermelho. Você gosta de números? Estatísticas? Tenho certeza de que normalmente você diria não, mas não quando se trata dos números únicos do Perseverance. A estratégia especial para entregar os robôs em Marte, inaugurada pelo Curiosity, parece algo saído de ficção científica. O Perseverance entrou na atmosfera de Marte a uma velocidade de cerca de 19.500 km por hora e, após alguns minutos, abriu um paraquedas de 20,5 metros de comprimento, continuando a se mover mais rápido que a velocidade do som. Mas o ar marciano é apenas 1% mais denso que o da Terra, então o paraquedas não conseguiu desacelerar o robô o suficiente para um pouso seguro. Por isso, o Mars 2020 usou um guindaste aéreo movido a foguetes, que desceu o veículo marciano até a superfície por cabos e depois voou para uma aterrissagem de emergência a uma distância segura. Para a alegria de todos, a NASA recebeu a mensagem de que o Perseverance pousou com sucesso em 18 de fevereiro às 3 horas e 55 minutos horário do leste dos Estados Unidos, lembrando que isso corresponde às 23 horas e 55 no horário de Moscou, cerca de 11 minutos após o pouso realmente ter acontecido. Atualmente, esse é exatamente o tempo necessário para transmitir sinais do planeta vermelho para a Terra. Essa notícia provocou comemorações intensas no Laboratório de Propulsão a Jato, no sul da Califórnia, que administra a missão Marte 2020. Sem dúvida, a empolgação geral se misturou uma boa dose de alívio, pois o sucesso de hoje estava longe de ser garantido. Ao longo de décadas, apenas cerca de metade das missões na superfície de Marte foi concluída com sucesso. E o local de pouso do Perseverance no fundo da cratera G0 pode ser bastante perigoso por causa de suas rochas,
dunas de areia e campos de pedregulhos. Os especialistas da NASA realizaram o quase impossível. A elipse de pouso do rover era de apenas 0,7 por 0,6 de quilômetro em comparação com 7 por 12 quilômetros para o Curiosity. Perseverance atingiu esse alvo com a ajuda de duas novas tecnologias de entrada, descida e pouso, que o Curiosity não tinha à sua disposição naquela época. Uma delas, chamada de Sistema de Acionamento por Distância, permitiu que o rover abrisse seu paraquedas supersônico no momento certo. A outra tecnologia permitiu que o guindaste celestial, uma espécie de mochila a jato do Perseverance, avaliasse a paisagem de Jezero e evitasse autonomamente perigos potenciais durante a descida. Essas tecnologias de pouso funcionaram exatamente como planejado, guiando o Perseverance para um pouso perfeito em uma parte segura e plana da superfície de Jezero. E o rover parece ter passado por todos os testes, mantendo-se em ótima forma. O Perseverance já enviou para casa a primeira imagem de seu novo ambiente e as verificações de integridade e dos sistemas de bordo não revelaram nenhum motivo de preocupação. O Curiosity foi criado em sua época para avaliar a habitabilidade de Marte. O robô marciano encontrou várias evidências de que a cratera Gale poderia ter sustentado vida bilhões de anos atrás. O Perseverance dará o próximo passo nessa direção. Segundo os membros da missão, Jezero é ideal para esse trabalho. Na cratera, localizada a cerca de 18 graus ao norte do Equador marciano, existia há muito tempo um lago do tamanho do lago Tahoe, além de um antigo delta de rio. Além disso, sondas orbitais marcianas detectaram minerais argilosos no fundo de Jezero, que se formam na presença de água líquida. Lembre-se, no início do vídeo, fizemos a pergunta: o que nos espera adiante? Como se vê, há muitas coisas interessantes. Depois de chegarem à Terra, as amostras serão estudadas por cientistas durante décadas. Afinal, os pesquisadores ainda estudam as pedras lunares trazidas pelos astronautas da NASA na missão Apollo, há meio século. Foi isso que Bob Brown, diretor de pesquisa do Sistema Solar no Laboratório de Propulsão a Jato, disse sobre isso em uma coletiva de imprensa em 17 de fevereiro, na véspera do pouso. Isso é ambicioso, é um desafio. Esse é um objetivo científico fundamentado pelo qual buscamos há décadas, e agora ele está ao nosso alcance. Bem, vamos torcer para que seja exatamente assim. O Perseverance tem grandes chances de entrar para a história da exploração de Marte com uma série de avanços fantásticos. O ser humano é o ápice da evolução, a espécie mais intelectualmente desenvolvida que habita a Terra. O conhecimento é uma necessidade fundamental do Homo sapiens. Graças à sua curiosidade insaciável, o ser humano tornou a vida mais confortável, dominou outras espécies e ousadamente almejou alcançar as distâncias cósmicas. E embora o automóvel tenha deixado de ser o auge dos sonhos e o computador tenha saído da seção de ficção científica das bibliotecas para entrar em cada casa, ainda existem áreas em que somos completos iniciantes. E uma dessas áreas é o teletransporte de objetos à distância. Esse é um dos temas preferidos dos escritores de ficção científica, que costumam antecipar seu tempo e inspirar cientistas e inventores. Sobre teletransporte escreveram Alfred Bester, Tal Klein e Stephen King. Mas se nas obras de ficção científica o teletransporte é descrito em detalhes, no mundo real as coisas estão longe de serem tão promissoras. Já existem desenvolvimentos nessa área há muito tempo, mas poucos resultados significativos até agora. Será que os enredos de romances de ficção científica podem virar realidade, ou o teletransporte seguirá só nos livros? Esse método de locomoção, tão conveniente mas extremamente arriscado, pode ser para a humanidade um salto progressivo ou uma maldição? Vamos tentar entender. Então, o que é teletransporte? O próprio termo vem da lógica. Em latim, é composto pelas palavras carregar e longe. Se descrevermos o processo em palavras simples, ele pressupõe o deslocamento instantâneo de um objeto para qualquer ponto do universo. O termo foi introduzido em 1931 pelo escritor e pesquisador americano Charles Fort. Vale ressaltar que o conceito implica vários tipos de teletransporte, incluindo o mais popular no século XXI, o quântico. O teletransporte quântico começou a ser discutido seriamente em 1993, após a publicação de um artigo que descrevia esse fenômeno.
Naturalmente, não se falava sobre o deslocamento instantâneo de uma pessoa de um lugar para outro. Mesmo hoje, estamos imensamente longe disso. Os experimentos eram realizados exclusivamente com partículas elementares, e apesar de parecerem mágicos, isso não tem nada a ver com magia. Чтобы понять суть процесса, É preciso aceitar como axioma o fato de que todos os objetos são conjuntos de algoritmos informacionais. O ser humano também não é exceção. Portanto, o teletransporte significa, antes de tudo, a transferência de informação de um lugar para outro. Com os fótons, isso funciona de forma semelhante. O remetente possui uma partícula em um determinado estado quântico que ele deseja transferir ao destinatário por meio de uma descrição precisa. Nesta etapa, o foco está justamente na precisão e não na velocidade. Mas se existe uma base teórica, isso pode significar que o teletransporte em breve tem chances de se tornar realidade para nós? Charles Bennett foi o primeiro a provar matematicamente que isso era possível. No entanto, na época, ninguém pensava em aplicar esses cálculos na prática. Indiretamente, também foram descobertos outros fenômenos inexplicáveis, como os buracos negros, cuja existência até hoje não foi comprovada experimentalmente. O que aconteceu depois foi muito diferente dos roteiros dos filmes de Hollywood, onde mais um Arnold Schwarzenegger era transportado para o planeta Marte por meio do teletransporte. Os experimentos continuam até hoje, mas até agora só foi possível transferir não o próprio objeto material, mas sim a informação sobre seu estado quântico. E isso já é um grande avanço científico, pois, teoricamente, um manual de informações é suficiente para reconstruir com sucesso o objeto original em um novo local. Aliás, o processo de teletransporte nos é familiar até no dia a dia, pois pode ser comparado a um fax. O remetente não envia o próprio documento, mas sim as informações eletrônicas. O destinatário recebe uma cópia exata do documento desejado. E, mesmo assim, a diferença entre o fax e o teletransporte é significativa. No segundo caso, o objeto original é completamente destruído, ressurgindo em um local totalmente diferente. O que é o mundo quântico e ele é diferente do que estamos acostumados? Sim, e muito. Um exemplo marcante são as partículas que estão em superposição. Veja você mesmo, na realidade uma pessoa não pode estar viva e morta ao mesmo tempo. A realidade obriga o objeto a escolher um único estado, mas a realidade quântica não é assim. As partículas nela, assim como o gato de Schrödinger, podem assumir ambos os estados ao mesmo tempo, enquanto ninguém as observa. Em outras palavras, ocorre uma espécie de sobreposição de um estado sobre o outro. É exatamente isso que é o paradoxo de Schrödinger. O gato está dentro de uma caixa fechada, na qual, teoricamente, a qualquer momento pode ser acionado um dispositivo que libera gás venenoso dentro da caixa. E enquanto a caixa não for aberta, é impossível prever o estado do bichano. A armadilha com gás pode ser acionada aleatoriamente, e a probabilidade desse resultado é exatamente 50%. Assim, para o observador, o gato na caixa está vivo e morto ao mesmo tempo. É bastante difícil compreender isso, e não é surpreendente. Durante várias décadas, as maiores mentes do mundo não conseguiram assimilar completamente essa informação de deixar a cabeça em parafuso. É assim que funciona a física quântica, e ainda levará tempo para as melhores mentes entendê-la totalmente. Como o teletransporte quântico pode funcionar? Para que ela funcione plenamente, é necessário garantir a condição de entrelaçamento quântico entre duas partículas elementares. Essa conexão inexplicável permite que as partículas leiam o estado uma da outra mesmo a distâncias enormes. Ao discutir essa questão surpreendente, costuma-se mencionar a famosa frase de Einstein: Deus não joga dados. O que os dados de jogo têm a ver com isso? Eles se relacionam diretamente ao tema científico, pois analogias facilitam a compreensão do fenômeno do emaranhamento. Imagine que você tem dois dados que juntos somam 6. Se você jogar um deles e ele mostrar 2, o jogador saberá exatamente qual é o valor do segundo dado, mesmo sem vê-lo. A situação é semelhante com partículas quânticas emaranhadas. E o universo complica tudo desse jeito?
O que podemos fazer? Ninguém nos prometeu a leveza do ser desde o início. Esse fenômeno é difícil de compreender, mas isso não significa que o princípio mencionado não possa ser usado na prática. Os experimentos nessa direção começaram há décadas. O iniciador deles foi o professor da Universidade de Viena, Anton Zeilinger. O experimento começou nas Ilhas Canárias. No laboratório na ilha de La Palma foi criado um par de fótons. Um deles foi posteriormente enviado para a vizinha Tenerife, que fica a 150 quilômetros de distância. A partícula viajou literalmente, montada em um feixe de laser. Em seguida, aos fótons que estavam em superposição, juntou-se uma terceira partícula candidata ao teletransporte. Depois disso, o fóton S interage com a partícula A, que está na ilha de Palema, e pronto. Os cientistas descobrem o estado do emaranhamento e o resto é questão de técnica. B se transforma em uma cópia exata de S, ou seja, o teletransporte foi realizado. Se deixarmos de lado os detalhes científicos, acontece que a informação sobre o original foi parar em outro local, onde, com a habilidade adequada, é possível restaurar uma amostra idêntica. Mas como tudo isso pode ajudar na questão principal? É possível teletransportar uma pessoa? Seremos capazes de viajar sem recorrer a naves estelares e outros dispositivos? Teoricamente, sim. Mas na prática não é tão simples. O que é necessário para realizar o processo? Em primeiro lugar, cabines de teletransporte localizadas em diferentes lugares. E também um par emaranhado, localizado separadamente em cada uma delas. Na terceira cabine deve haver um objeto que será transportado ou, se preferir, clonado. O computador compara seu estado com as partículas emaranhadas e envia a informação para o ponto de teletransporte, onde uma cópia do objeto é criada. Sem dúvida, tudo parece fácil só no papel. Pense bem, se o computador escanear a informação de forma errada, em vez de você, pode aparecer uma mosca da fruta, uma centopeia ou até mesmo uma batata comum na cabine de teletransporte em algum lugar de Vênus. E não há chances de voltar ao estado original, pois o material de origem foi destruído. Você pode se perguntar, um computador pode cometer erro? Quem sabe, afinal, em nosso corpo há cerca de 7 octilhões de átomos, mais do que estrelas no universo observável. Se a esse número acrescentarmos as conexões neurais, organizando-as na ordem correta, fica claro que, no estágio atual do desenvolvimento tecnológico, isso pertence ao puro reino da fantasia. Se no futuro próximo surgirem supercomputadores capazes de processar volumes monstruosos de informação, não é impossível que a humanidade dê mais um salto progressivo. Atualmente, observamos ativamente exoplanetas com a ajuda de telescópios, tentando adivinhar se existe vida nesses corpos celestes. Com o avanço do teletransporte quântico, esse problema desaparecerá. As pessoas poderão não apenas estudar os planetas pessoalmente, mas até mesmo organizar viagens turísticas para eles. O teletransporte pode aproximar a humanidade do patamar de uma civilização de primeiro nível? Sim, mas existe um detalhe desagradável. Mesmo que tudo dê certo, como se espera, a pessoa teletransportada manterá as características de uma personalidade única? Aliás, um problema semelhante também surge para os cientistas que tentam desenvolver um método de transferir o cérebro humano para um supercomputador ou outro meio eletrônico. Talvez com o teletransporte só seja possível mover exclusivamente objetos inanimados e seres não vivos. Afinal, até hoje ninguém sabe ao certo o que exatamente torna cada pessoa uma personalidade única. Essas perguntas terão que ser respondidas pelos psicólogos do futuro, pois o lado ético do teletransporte é muito mais difícil de resolver do que o lado técnico. Enquanto os físicos pensam em aumentar a distância do teletransporte, se considerarmos viagens interestelares e problemas de preservação da personalidade, nós sabemos, isso certamente vai acontecer. Estamos cercados por coisas e fenômenos familiares aos quais não damos importância no dia a dia. Mas, se eles desaparecerem, as mudanças se tornarão imediatamente perceptíveis e podem prejudicar o modo de vida estabelecido da humanidade. Por exemplo, ao olhar para o céu em um dia bonito, cada um de nós, esteja onde estiver, não percebe a destruição.
Mas o satélite constante da Terra não apenas enfeita o céu, ele exerce uma grande influência sobre muitos processos vitais do nosso planeta. O que podemos perder se a Lua desaparecer de repente ou for substituída por outro corpo celeste? Nosso satélite é bastante grande em comparação com o planeta mãe e, consequentemente, sua presença constante e relativamente próxima não pode deixar de influenciar os fenômenos cotidianos e até mesmo a saúde dos habitantes da Terra. Em primeiro lugar, é de conhecimento geral que a Lua regula as marés dos oceanos do mundo. A influência gravitacional do satélite também afeta a crosta terrestre, mas não de forma tão perceptível, já que as estruturas do solo são muito mais densas. É interessante notar que o Sol também contribui para o movimento da água e da crosta, mas em uma escala muito menor, já que a enorme estrela está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. A companheira constante da Terra também é iluminada pelos raios solares e nos oferece uma parte dessa luz vital. É por isso que, após o pôr do Sol, não ficamos mergulhados em completa escuridão. Por trás das nuvens, sempre aparece a Lua, suave e amarelada cor de chocolate. Mas a influência da Lua sobre a Terra não se limita a isso. O grande objeto exerce influência sobre o campo magnético do nosso planeta e estabiliza o eixo da Terra, permitindo que ele permaneça constantemente inclinado em 23 graus. Isso garante boas condições de vida com dia e noite de duração semelhante, o que favorece a existência humana. Para comparação, a inclinação do eixo de Urano, sobre a qual falamos em um dos episódios anteriores, é de 98 graus, por isso a noite polar lá dura mais de 4 décadas. Mas o efeito mais conhecido causado pela Lua é o de desaceleração. Ela desacelera um pouco a rotação da Terra, o que faz com que não há furacões contínuos na superfície do nosso planeta. Ou seja, se não fosse a Lua, teríamos noites completamente escuras. As pessoas não teriam o prazer de observar majestosos eclipses solares e as marés. O dia duraria no máximo 6 horas. Se a superfície da Terra fosse assim, o verão seria infernalmente quente e os invernos trariam um frio mortal, enquanto tornados parecidos com os ventos de Júpiter destruiriam tudo em seu caminho. Além disso, considerando a influência estabilizadora da Lua no eixo da Terra, a própria existência de vida no planeta seria questionada. Agora vamos pensar, e se em vez da Lua fosse Marte que brilhasse em nosso céu? Em um futuro próximo, a humanidade, liderada por Elon Musk, planeja a colonização do planeta vermelho, mas ninguém imagina uma vizinhança tão próxima. O que nos espera nesse caso? Um florescimento sem precedentes da civilização ou um apocalipse devastador? Se Marte se tornasse nosso satélite, as consequências seriam imprevisíveis para ambos os corpos. Pense bem, até mesmo a Lua é um corpo grande demais em relação à Terra. O que dizer então de Marte? Mas vamos começar pelo começo, com as características externas. O planeta vermelho é 2 vezes maior que o nosso satélite atual, por isso no céu da Terra ele ficaria épico como uma grande esfera laranja avermelhada. Atualmente a Terra à noite é iluminada por uma luz amarela e branca, mas Marte atingiria com tons vermelho sangue ameaçadores, e a intensidade da iluminação seria 4 vezes mais forte. Por que isso é possível? Devido à maior superfície do planeta vermelho, que reflete mais intensamente os raios solares. Mas essa não é a única diferença. As ondas de maré se tornarão muito mais fortes. Atualmente, a maré mais significativa na Terra é observada na Baía de Fundy, no Canadá, onde a água sobe até 18 metros. Ou seja, se Marte substituísse a Lua, a altura dessa onda de maré se transformaria em um monstro de 70 metros, o que levaria à inundação das áreas costeiras. A crosta terrestre intensificaria significativamente seu movimento. As placas tectônicas se tornariam mais móveis, ocorreriam múltiplos terremotos e vulcões adormecidos há muito tempo despertariam. Os terráqueos enfrentarão outro problema: tsunamis frequentes que literalmente se tornarão um fenômeno comum. A amplitude térmica ficará instável, o que levará ao derretimento parcial das geleiras e tornará as ondas de maré ainda mais altas e poderosas. Não é um cenário muito atraente, não é mesmo?
Mas vamos olhar para a situação do ponto de vista do planeta vermelho. Como a vida em Marte mudaria se, junto com Phobos e Deimos, a Terra aparecesse em seu céu fantasmagórico? Podemos garantir que, nesse caso, o objeto coberto por séculos de ferrugem também passaria por grandes metamorfoses. Em primeiro lugar, a proximidade da Terra afetaria a temperatura da atmosfera de Marte. Ela aumentará tanto que levará ao derretimento das calotas polares. A longo prazo, isso significa o seguinte: com o tempo, o planeta vermelho se transformará em um análogo da Terra e se tornará um alvo muito atraente para a terraformação. Vai passar bem pouco tempo, de acordo com estimativas, cerca de 8 anos, e o planeta vermelho vai se encher de todas as cores da vida. Não é sobre isso que, em segredo, sonha o progressista reformador Elon? Talvez o engenheiro sonhe acordado ao ver o disco avermelhado de Marte surgir atrás da Terra. Туч. Не потребуется снаряжать опасную экспедицию долгие месяцы. E em apenas 15 horas, a nave com pessoas pousará na superfície recém-formada. Isso seria bem real. Сценарий. Ведь расстояние между... Marte, nessas condições, está a mais de 385 mil quilômetros. Essa imagem colorida inspira. Não se apresse em comemorar, o perigo espreita do outro lado. Imagine que a Terra está gradualmente se tornando um lugar extremamente inóspito e abertamente difícil para a vida, ao contrário de Marte, que está florescendo. Como os governos mundiais vão agir? Correto? Inevitavelmente começará uma competição pelo domínio em Marte e pela conquista de mais territórios por lá. Muitos países entrarão na corrida espacial e começarão a lutar uns contra os outros, transformando a Terra de vez em um inferno inabitável. Felizmente, isso é apenas fantasia. Marte continua girando a uma distância máxima da Terra de 400 e 1 milhões de quilômetros, às vezes se aproximando a 55 milhões de quilômetros, e o nosso planeta continua sendo o lugar ideal para a existência da civilização humana, enquanto seus melhores representantes acalentam a ideia de colonizar o planeta vermelho. E o mais sensato é não tentar mudar o curso estabelecido das coisas, deixar tudo como está. Ou algum de vocês pensa diferente? Bem-vindos aos comentários. Deixem suas opiniões e comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Isso não é o fim, novas missões estão por vir, e o canal Hubble continuará, na medida do possível, cobrindo todos os eventos de importância planetária. Então vamos juntar 20 mil likes neste vídeo, e um novo episódio muito empolgante será lançado no canal imediatamente. Até breve!